Bom, então estamos aqui nesse bate-papo cultural, onde vamos ter o prazer de ouvir a história de uma rio-clarense, Irene Coelho, que morou em Rio Claro até 12 anos de idade, depois saiu daqui e mais para frente fez a sua carreira musical. Estamos aqui então com a Thaís Matarazzo, Thaís que é jornalista, pesquisadora das rádios, né? Especialmente da Rádio Paulista. Então, Thaís, vamos começar esse bate-papo e para você apresentar e a gente deixar gravado e depois disponibilizar essa história no site do arquivo para que as pessoas possam, ou que não puderam vir, possam ouvir e conhecer um pouco dessa rio-clarense. Né? Eu amo de tal maneira que penso que Deus me fez um corpo de brasileira com coração português. Um corpo de brasileira com coração português. Então, acho que para começar, Thaís, queria que você apresentasse um pouco essa motivação, né, isso que te levou a querer pesquisar a rádio, que é uma coisa que não é muito do seu tempo, você é uma jovem pesquisadora. O que te motivou, né, a entrar, a se aprofundar nesses estudos? Foi, desde quando eu era pequena, a minha avó paterna, ela já gostava de músicas antigas. Então, ela morou na minha casa há muitos anos, né? Então, eu fui tomando gosto pela música brasileira e portuguesa. Só que com o tempo, quando eu fui completando 16, 17 anos, começou a surgir uma curiosidade em torno de personagens da música brasileira, principalmente da era do rádio, que não tinham biografia. Como muitos ainda não têm, só o dicionário de música popular brasileira, né? Então eu gostava muito da Carmen Miranda, Aurora Miranda, Francisco Alves. Então eu comecei a frequentar bibliotecas de São Paulo e Rio de Janeiro e esse conhecimento não foi através de livros, foi através das revistas da época, a Revista Carioca, a Revista do Rádio, jornais também da época, a Gazeta de Notícias, Folha da Noite, e eu comecei a acumular muito material. E com o tempo eu vi que era possível escrever um livro. Eu não me achava capaz no princípio, né? Que eu achava que era só coisa de intelectual. Aí eu comecei a desenvolver o texto e tal, não sei o que. Aí o primeiro trabalho que eu fiz foi sobre a Aurora Miranda, a irmã da Carmen Miranda, que é uma das cantoras que eu mais gosto até hoje, né? Fui ao Rio, conheci a Aurora antes dela falecer, né? E aí se sucederam vários outros trabalhos que eu fiz em forma de monografia, mas o primeiro mesmo que saiu em forma de livro foi esse da Irene Coelho, que a partir dela eu comecei a me interessar pela música portuguesa no rádio. Então, conta um pouco pra gente aí sobre a Irene Coelho, essa personagem, como é que foi a vida dela, né? E você que conviveu tão próximo dela, gostaria que você contasse um pouco sobre essa pessoa, né? A coisa da intimidade, o jeito dela, a maneira como ela lidava com os problemas, com a vida, com as coisas, esse lado mais humano, né? Menos profissional, até mais humano. A Irene, ela nasceu aqui em Rio Claro em julho de 1921. O pai dela chamava Alexandre Raimondo, era calabrese, um imigrante italiano, e a mãe dela nascida aqui na cidade, só que era filha de imigrantes portugueses. Então, ela, com 3 meses de idade apenas, ela perdeu o pai. Aí, então, ela tinha um irmão mais velho de 4 anos e as coisas começaram a ficar muito difíceis para a mãe, né? A situação da família e tudo. Então, a mãe dela vai para São Paulo trabalhar na mansão da família Matarazzo e deixa a Irene aos cuidados de uma irmã dela chamada Guilhermina. Então, ela fica na guarda da tia Guilhermina até completar 12 anos. Aí, ela vive aqui na parte rural, principalmente da cidade, e faz os estudos também aqui em Rio Claro. Aí, quando ela completa 12 anos e o irmão dela 16, a mãe dela se casou novamente e mandou chamar os filhos para irem para Paranapiacaba, que na época se chamava Alto da Serra, em Santos, quase divisa com a cidade de Santos. E então ela vai para lá. Mas o primeiro contato que ela teve com a música portuguesa foi através do avô materno, que ele chamava Delina dos Santos, que ele tocava guitarra. Então ela dizia que ele tocava muito mal, mas ela já começou a gostar.
E aí, depois, quando ela está em Paranapiacaba, ela começa a frequentar um clube muito famoso de lá chamado Lira Serrana. E lá ela começa a ver os festivais de música portuguesa com Arminda Falcão, Armando Diogo, Quincas Gonçalves, o irmão do Nelson Gonçalves. Ele foi fadista a vida toda, não foi famoso, mas só cantou fados. E uma série de outros artistas, e influenciada. Ela também queria ser artista porque ela assistia os filmes portugueses que passavam no Brasil, que ela gostava muito da vedete Beatriz Costa. E o cantor preferido dela era o Manuel Monteiro, que ele era um astro do rádio carioca e brasileiro, por assim dizer. E ele foi o primeiro a cantar fados no rádio aqui no Brasil. Ele é português, a Beatriz também. Então, ela era a única filha, porque ela tinha um irmão, e o padrasto dela tinha 5 filhos homens. Então, ela era caçuda. E mulher, o padrasto adorava, né? Tudo que ele queria, a Irene falava, eu quero isso. Ele falava, tudo bem. Os filhos ele falava não, mas para a Irene sempre sim. Aí, então, ela fala para o padrasto e para a mãe dela, olha, eu quero aprender a tocar guitarra portuguesa e quero ser cantora. E eles fizeram gosto dela. Então, ela tomava o trem em Paranapiacaba e descia até Santos, que era mais fácil para ela. E ela começou a ter aulas com o professor Alfredo Bastos, e ele tinha um programa de rádio. Ela começa em 36, estreia no rádio em 37, no programa chamado Saudades de Portugal. Então, ela começa indo, até que a família se muda para Santo André e ficava mais fácil ela se locomover para São Paulo. Aí ela procura um novo professor na Praça Marechal Deodoro, no centro de São Paulo, e ali foi um ponto assim interessante, porque esse professor chamava-se Joaquim Galas, né? E ele era bonitão, um galã na época, né? Tocava no rádio e tal, e ele morava na pensão da Arminda Falcão, e a Arminda Falcão era cantora de rádio. E ela tinha pensão para jovens portugueses, né, imigrantes. E um dos alunos do Joaquim Galas era um tal de Manuel Coelho. Ele trabalhava no comércio e tinha aulas de guitarra. E boa lábia, né, que ela falou que ele falava muito bem. Aí ela começou, então, a frequentar as aulas, ver aquele Manuel lá, e ela falava sempre que ela queria casar com um português. O problema dela era o sobrenome dela, Raimondo, que era italiano, não tinha nada a ver com português. Aí os dois, após 6 meses, se casaram, em 1940. E o interessante é que ele, ao contrário de muitos maridos da época, deixou que a mulher se tornasse artista, e ele fez o que pôde para torná-la uma estrela a nível nacional. Então, após 9 meses de casado, ele chega em casa e fala assim, Irene, amanhã estreia o nosso programa de rádio. Ela falou que quase caiu da cadeira, né? Aí, então, ela batizou o programa como Melodias Portuguesas. Então, ele estreia na Rádio Cosmos de São Paulo no dia 13 de abril de 1941, ao meio-dia. E aí se tornou diário, né? Aí depois ela queria gravar um disco. E um artista paulista gravar um disco era o mesmo que transpor uma barreira, né? Porque gravava quem estava no Rio, aqui em São Paulo não tinha fábrica de discos, né? Então ela vai ao Rio de Janeiro, o marido dela tinha uns parentes lá, eles ficam morando com os parentes. E ela foi atrás do Manuel Monteiro, que é aquele cantor que ela já admirava. E ele tinha uma espécie de uma caravana, que ele trabalhava em circos, teatros, rádios, etc. E viajava muito pelo interior do Rio, São Paulo e Minas Gerais. Então ela chega para ele e fala assim, eu sou uma nova cantora, tal, e eu sou de Rio Claro, sou brasileira, mas eu gosto muito de música portuguesa. O senhor não quer me ajudar, porque eu estou começando a carreira e eu quero gravar um disco. Aí o Manuel Monteiro fala assim, eu gostei de você. Você vai, a partir de hoje, faz parte da minha caravana. Então ela entrou como cantora e o marido dela como guitarrista. E aí eu sei que ela foi indo, em 45 ela conseguiu gravar o disco dela. Ela falou, Bron, agora eu vou voltar para São Paulo e vou tomar as rédeas do meu programa, porque o programa ficou aqui, continuou em São Paulo, com amigos, né, organizando e apresentando tal, mas sempre com o nome dela, programa Irene Coelho. Então, quando ela volta a São Paulo, volta com o disco, então ela voltou cotada, né? Olha, eu fui no Rio de Janeiro, cantei em cassinos, já viajei pelo Brasil, trabalhei com o Manuel Monteiro. Então, a partir de 45, ela começa a ceder na carreira, né? E aí, então, em São Paulo tem uma gravadora, se eu não me engano, a Continental, ela passa a gravar discos para a Continental. Depois ela abre 2 casas típicas, né? Que é o Solar da Alegria e o Restaurante Maria Alva, casas dela mesmo, que ela era atração. Contratava-se outros artistas para revezar, né? Enquanto tinha comida, aquela coisa arada toda. Mas as pessoas diziam, eu ia ao Restaurante Maria Alva para ver a Irene Coelho, né? Ela que era a minha artista querida.
E aí foi indo. E ela era muito engraçada porque ela era baixinha, né? Como eu falei. E ela gostava de um salto alto que só ela, estilo Carmen Miranda, né? E ela era assim muito alegre, muito comunicativa. E ela sempre falava, olha, eu sou brasileira, amo a música portuguesa, mas eu já fiz mais do que muita portuguesa que diz que canta e não leva adiante a música. Eu tenho um programa de rádio. Eu podia tocar música brasileira, mas eu só toco música portuguesa. Então, só pelo fato de eu ser brasileira e defender a música portuguesa, já valeu minha carreira. E ela tinha uma paixão assim incrível. E ela tinha um detalhe que ela forçava o sotaque português. Então, as pessoas conversavam com ela, né, e falavam assim, Irene é portuguesa. Ela falou, não, eu sou de Rio Claro, eu sou brasileira. É que eu ando muito no meio dos portugueses, meu marido é português, então eu tenho esse sotaque, assim, mas a gente notava que era, assim, forçado, né? Mas ela tinha orgulho em falar, não, ora pois, como está, e tal, essas coisas, né? E o programa dela era a cara dela, né? Então ela tinha um programa de rádio e era muito engraçado, porque ela tinha uns ciúmes do microfone danado. Já eu digo ultimamente, quando eu presenciei, então eu ia visitá-la nos estúdios da Rádio Trianon AM na Avenida Paulista, aos domingos de manhã, então ela falava, a Thaís Matarazzo está aqui nos nossos estúdios, é um prazer recebê-la aqui, ela está mandando um beijo para todos os ouvintes, não é, Thaís? Eu tinha que fazer assim com a cabeça, né, porque só o microfone dela que funcionava. E ela falava assim, mas meu programa, eu que corro atrás de patrocinadores, eu que não sei o quê, o programa é meu, se outra pessoa fala não vão gostar. E não era bem aquilo, era ciúmes mesmo, uma possessão. Porque ela ficou com esse programa de 1941 até dezembro de 2007. Ela já estava com 86 anos, ficou com um problema cardíaco, precisou parar, né? Mas parou porque necessitou mesmo, porque o filho dela falava que ela queria voltar ao rádio de qualquer maneira. E ficava ligando para as pessoas, olha, não esquece de mim, eu vou voltar mês que vem. Mas ela já não tinha mais condições, né? Mas ela era, assim, um barato. Muito comunicativa, muito alegre. E de 10 palavras que ela falava, 11 eram Portugal. E você, assim, como é que você viu essa sua ligação com a Irene Coelho? Porque não foi só uma pesquisa, né? Não. Pelo jeito como você fala, como é que você vê essa sua metodologia, a maneira como você construiu a sua pesquisa? Acho que isso também é uma coisa importante, porque é muito difícil o pesquisador não se envolver, né? É difícil. Com a pesquisa. E parece que, em especial com a Irene Coelho, você teve um envolvimento bastante grande. Sim. Isso tudo aconteceu porque eu sempre foquei as minhas pesquisas pro rádio paulista, principalmente as décadas de 1930 e 40, né? E um dia eu fui visitar a Irene Coelho e falei assim, olha, Irene, eu quero ver o seu material. Ela falava que ela tinha fotografias e tinha recortes de jornais, e isso é o material que eu uso para escrever meus trabalhos. Então eu fui um dia na casa dela, né? Então eu cheguei assim na sala, num apartamento pequeno, tinha uma mala que mais parecia um baú, de tão grande que era. Ela falou, tá tudo aí, ó. Abriu aquela mala, quando eu vi aquela porção de revistas, recordes de jornais, discos e não sei o que, eu quase enlouqueci. Eu falei, Irene, olha, só de pegar isso daqui a gente vê que já dá para fazer uma biografia, assim, tudo com data, sabe? A referência do jornal, a data que foi publicado, se era Brasil, Portugal, porque ela saía muito nas revistas portuguesas, né? Eu falei, nossa, isso aqui dá para fazer um livro. Aí aquela tarde eu fui lá e não levei máquina fotográfica, mas eu selecionei uma porção de material. Mas aí depois ela ficou doente e eu falava, eu quero fazer o livro. Ela falou, um dia quando eu estiver melhor, você volta aqui. Um dia quando não sei o que, você volta aqui. Esse dia nunca veio. Então comecei a pesquisar por conta própria, assim, por fontes alternativas. E até que em junho de 2008, o filho dela me ligou e falou, minha mãe faleceu e tudo bem. Aí eu falei, bom, acho que agora, infelizmente, é um momento triste, mas eu vou conseguir poder consultar esse material de novo. Mas infelizmente o material foi deletado, sobrou muita pouca coisa, e aí eu precisei correr atrás de quem conviveu com a Irene, tanto nos meios artísticos como familiares e amigos, para tentar reconstruir a própria trajetória dela, né? Porque ela foi a primeira mulher a ter um programa de rádio no Rádio Paulista. Quer dizer, ela foi pioneira, né? Tinham outros programas de música portuguesa. Teve um que foi antes dela, mas eram todos de portugueses e homens. Ela que foi a primeira que foi lá, apresentou, né? E brasileira, né? Não portuguesa. Quando eu vi aquele material, eu falei assim, nossa, isso aqui está provando a importância dela para o rádio, embora ela não reconhecesse, né? Ela achava que já tinha passado, que ninguém lembrava.
e a comunidade portuguesa assim dava valores aos novos, e ela já estava um pouquinho afastada, embora ela fosse alvo de muitas homenagens, tudo. Mas a motivação maior foi essa. Quando eu vi aquele material, eu coloquei na cabeça, eu vou escrever esse livro, assim, nem que seja só a base de história oral, né? Mas eu consegui alguns materiais aí com algumas pessoas, porque ela foi, durante a carreira dela, ela revelou alguns nomes do fado, né? Como Terezinha Alves, Conceição de Freitas, Anita Menezes. Ela deu muito apoio no comecinho dos anos 60 para o Roberto Leal. Inclusive ele sempre fala da Irene Coelho, quando ela tinha um programa de rádio em Santo André. Então ela deu a mão a muita gente. Como o Manuel Monteiro ajudou no início da carreira, ela ajudou a muita gente. Então foi graças a essas pessoas, essas fadistas principalmente, que eu consegui reconstruir várias histórias. E o próprio filho, né, que me cedeu algum material fotográfico e algumas histórias de família. E você, quando você pegou esse tema, né, da Irene Coelho, parece que você puxou um fio da meada aí, né? E aí, pelo material que você trouxe, as revistas, os LPs, os livros, deu para perceber que ela conviveu com muitas cantoras e cantores, não só da música portuguesa. E aí você faz essa ligação dela também com a Dalva, né? E você, Sim. inclusive, presenteou aí o arquivo com um disco da Dalva. Então, eu queria que você falasse um pouco, já vamos fazer esse engate aí de Rio Claro, né? E falar um pouquinho da Dalva, da irmã da Dalva. Na verdade, a Irene conheceu a Dalva, né? Porque na década de 60, a partir acho que de 66, se eu não me engano, ela já não tinha os restaurantes dela, mas ela foi convidada por um português a dirigir um restaurante chamado Aviação, no bairro de Santana, em São Paulo. Só que ele não queria só música portuguesa, ele queria música brasileira. Então, durante a semana, se apresentava um pouco de música portuguesa com artistas locais. E aos finais de semana, ele trazia aqueles ídolos do rádio que já não estavam tão cotados já na década de 60 para cantarem no restaurante. Então, ela, como diretora artística, ela tinha que contratar esses valores. Então, eram Silvio Caldas, Orlando Silva, Vilma Bentivenha, Ângela Maria. A própria Dalva de Oliveira cantou no restaurante Aviação. Aí elas falaram, sou de Rio Claro e tal, não sei o quê. Então, eu sempre via muito, ouvi falar assim, a referência de Rio Claro na música é Dalva de Oliveira, a filha ilustre da cidade. Eu falei, tudo bem, a Irene Coelho não teve essa projeção internacional da Dalva e talvez nem alcance tanta importância dela dentro da música brasileira, mas ela sendo uma cantora de rádio que fez tudo isso, só o fato de ela ter um programa há 66 anos, eu falei, eu acho que vale a pena ela também ser recebida como filha ilustre a cidade que a viu nascer, né? Essa cidade linda, maravilhosa que é Rio Claro. E aí tem uma solicitação sua, né, aí aqui para a Câmara Municipal, né? Sim. Para tentar fazer essa homenagem de uma maneira mais explícita na cidade, não é? Através de um amigo em São Paulo, ele é advogado e sociólogo, Fábio Siqueira. Foi até ele que me deu a ideia. Ele falou assim, por que você não tenta com um vereador da cidade ver se você não consegue dar um nome de logradouro a Irene Coelho? Porque tem a Dalva de Oliveira tem uma praça, acho que tem o nome de uma escola também, Dalva de Oliveira. Se não teve, já teve, porque eu li isso no jornal, que tinha uma escola aqui com o nome dela, nos anos 80. Então ele falou, procura a vereadora Raquel Picelli e vê com ela, porque ela é ligada às artes e tudo mais, assim, para você tentar alguma coisa. Então ele fez um primeiro contato, depois eu mandei uma carta ofício e ela gentilmente respondeu e apoiou essa ideia, né? Agora ela falou, demora um pouquinho porque precisa ser aberto novas praças, porque aqui tem um problema das ruas serem numeradas, né? E a avenida só praças é que recebem nomes de personalidades. Tem algumas ruas, mas poucas. São poucas, né? Algumas avenidas. Então a gente pretende perpetuar o nome dela através de uma rua em Rio Claro, né? E está trazendo sempre as claras, como se diz em Portugal, né? O nome dela, evidenciando, esclarecendo que ela é uma cantora de música portuguesa, mas brasileira e nascida em Rio Claro. E ela tinha um orgulho de falar que era daqui, Muito. Né? Sempre que alguém perguntava, porque tem até um fato curioso sobre isso, que todo mundo pensava que ela era portuguesa, né? Porque no rádio era aquela coisa, você via o retrato do artista na página da revista, eram difíceis as entrevistas, então todo mundo pensava que ela era portuguesa. Então, para esclarecer o fato, em 49, o marido dela escreveu um fado chamado Irene Coelho, onde ela fala, confesso sou brasileira, com altivez e agrado, canto à minha maneira de Portugal o seu fado.
Então, na música, ela esclareceu que ela era brasileira, porque todo mundo perguntava, mas quando alguma pessoa chegava perto dela, falava, você é portuguesa? De que região? Você é de Porto, de Lisboa e tal? Não, eu sou de Rio Claro. Rio Claro é o interior de São Paulo. A pessoa pensava que era Rio Claro, alguma cidade de Porto. Não, é interior de São Paulo. E ela nunca teve problema em revelar que ela era da cidade, e pelo contrário, como ela nasceu e cresceu aqui, ela falava com muito carinho e com muitas saudades da tia que a criou, que chamava tia Guilhermina dos Santos, né? Inclusive o marido dessa Guilhermina, ele foi goleiro uma época do Velo Clube de Rio Claro, né? Então ela cresceu junto aos primos, só que ela residiu na parte rural da cidade. Mas ela falava com muito carinho, né? Ela falava que as ruas eram de terras e que não eram todas as casas que tinham eletricidade, relembrando esses tempos antigos, e sempre ela retornava à cidade com o intuito de visitar a tia, os outros parentes. E o filho dela me contou também que ela fez parte na década de 50 de um grupo amador de teatro que percorria o interior paulista. E ela esteve várias vezes em Rio Claro. Tem até uma fotografia dela com esse grupo em Rio Claro. O filho dela pequenininho. E eles estão, assim, acho que perto de um circo, se eu não me engano. Não é, só que eu não sei te precisar o local, porque nem ele se lembra direito. Mas é em Rio Claro. Você tem essa foto? Tenho sim. Ah, então você vai mandar pra gente. Claro. Eu só sei quem é ela e o isso. filho. O resto da trupe eu não sei dizer quem é, porque nem eles soube identificar, eram artistas amadores. Mas era assim, ela vinha com a companhia de teatro, mas ela era só cantora. Né? Cantora de músicas regionais portuguesas, que era um termo que se usava na época, né? Para o fado e para o folclore. Aí também não rotulo ela de fadista. Por quê? Ela gravou até música brasileira também, música de carnaval, a Irene, né? E ela, o forte dela não era o fado, eram as marchas populares, né? As marchas portuguesas. Então, quando ela fazia show, ela começava a cantar o fado, e o pessoal começava, canta o cochicho, canta o bailinho das couves, o bailinho das madeiras, que eram sucessos de outros cantores, mas depois ela acabou gravando e agradava, né? Então ela tinha que parar o fado lá, que ela até tocava, ela aprendeu a tocar tudo, tem aí até a guitarra, a primeira guitarra que ela ganhou. Para, ela era obrigada a parar e cantar as músicas alegres, que era a característica dela, ser uma pessoa alegre, transmitir alegria para o público. E essas músicas que ela cantava, ela também compôs? O marido? Não, ela marido. Era mais o marido intérprete. era mais intérprete. O marido compôs alguns fados criados por ela, gravados também por outros artistas locais, né? Em discos 78 rotações, principalmente porque o marido dela morreu cedo. Mas ela nunca compôs nada, não. Ela preferia só ser intérprete. Ela dizia que no começo da carreira ela tocava guitarra e tal, mas aí depois, a primeira vez que ela foi cantar sem a guitarra, ela se sentiu tão livre os braços para poder gesticular, dançar um pouco. Aí ela abandonou, falou, meu marido toca, então deixa que ele é o tocador e eu sou a cantadeira, né? Ela falou, sou a cantadeira. A gente vê pelas fotos que também ela se compunha, né? Sim. Com as roupas. Isso também na rádio, não? Também na rádio. Também? Não, já no fim. Mas como os programas dela até 1966 eram de auditório, ela se apresentava com trajes típicos portugueses. Ela tinha um guarda-roupa imenso. Eu cheguei a ver algumas peças de roupa já, algumas já bem velhinhas, outras já mais conservadas, mas ela tinha muita coisa. Então ela usava indumentária portuguesa, nem que fosse só para colocar um chale em cima do vestido, com aqueles brincos redondos de ouro, né? Porque o português gosta até hoje de ouro, né? Ela se apresentava a caráter nos programas. A não ser quando eram shows em clubes finos e tal, aí ela ia com roupas de gala. Fora isso, sempre trajada de portuguesa. A portuguesa, né? Bacana. E você disse que está vindo, que veio hoje, fez pesquisas aqui no arquivo, amanhã vai continuar a pesquisa em Tirapina. Queria que você falasse um pouco sobre esse futuro aí das suas pesquisas, que agora está te instigando aí a aprender. Porque é sempre assim, né? Eu sempre gosto de pesquisar jornais e revistas da época, e periódicos em geral. Então, quando eu vim para cá, eu falei assim, eu tenho uma lista de coisas para fazer aqui, e é aquela coisa, você pensa que você vai achar só aquela notinha, uma referenciazinha, aí você começa a abrir o jornal, começa a ver uma coisa que te interessa, outra coisa que te interessa. Eu me interesso muito pela história do rádio. E o que me trouxe a pesquisar aqui no arquivo hoje não foi nem a Irene, né, foi um assunto ligado a uma cantora também portuguesa, que ela faleceu aqui na cidade, chamada Cristina Maristany. Ela é uma soprano, acho que ela nasceu em 1909, e você abre o dicionário de música brasileira, tá lá, morreu em Rio Claro, tal data. Mas eu falei, caramba, o que ela estava fazendo em Rio Claro se a carreira dela eram as viagens, os concertos pelos Estados Unidos e Europa?
ela também cantava na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, abriu uma academia chamada Lourenço Fernandes com outros professores, que a Cristina estudou canto e música no Conservatório do Rio de Janeiro, Escola de Música do Rio de Janeiro. Eu falei, mas o que ela foi fazer em Rio Claro? Não estou entendendo essa história. Ela, até na década de 20, ela se casou com um jornalista daqui. Só que depois ela se desquitou e cada um seguiu o seu rumo. Eu falei, talvez ela possa ter voltado com o marido pelo sim, pelo não. Vou consultar o jornal para ver, né? Aí, quando eu achei a notícia do falecimento, até com certo destaque, porque ela era uma cantora de renome internacional na música erudita. Aí ela estava dizendo, né, que ela veio para cá justamente porque ela tinha uns primos aqui, uns primos portugueses até, né? E que um dos primos dela, se eu não me engano, dá nome ao Horto Florestal, que hoje é Floresta, né, que o pessoal chama, que é o Navarro de Andrade, que o sobrenome dela é Cristina Navarro de Andrade Costa. Então, descobriu-se isso. Então, agora eu vou aprofundar um pouquinho mais e acrescentar essa parte histórica aqui de Rio Claro, que eu acho importante, porque o pessoal fica falando, só Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Não, o Brasil é tão grande, os nossos artistas se deslocavam para outros locais, né? E em relação a Itirapina, que você me perguntou, o meu interesse é o seguinte, o samba, digamos, na cidade de São Paulo, é tido como o fundador do primeiro bloco carnavalesco, ele chama Dionísio Barbosa. O pai dele era um ex-escravo e a mãe dele era índia, mas o pai dele era nascido em São Paulo e a mãe nascida em Guarulhos, que é uma cidade vizinha a São Paulo. Mas o pai dele, uma época, mesmo já casado, foi vendido como escravo, já no finalzinho da escravidão, 1885, por aí, para um fazendeiro em Campinas. Aí esse fazendeiro veio para Anápolis, que hoje é Analândia. E depois ele vai para Itirapina, que na época chamava Morro Pelado. Acho que não era nem considerado município ainda, era uma vila. E o Dionísio nasce ali. E o pai dele, mesmo assim, na condição de escravo, ele era músico. O fazendeiro ensinava música ao pai dele, né? Então o pai dele formou uma banda, depois de liberto, com a comunidade negra da região. Então o Dionísio, menininho, junto com os irmãos, eles usavam muito instrumento de bumbo, mas tinha também instrumentos de sopro e tal. E é o que os historiadores chamam do samba rural paulista. Então quando ele vem para São Paulo, ele já está com uns 15 anos mais ou menos, e ele vai trabalhar como carpinteiro em algumas fábricas da Barra Funda e Bom Retiro, onde ele fixa a residência com a família. E depois, essa fábrica onde ele trabalha, manda ele para o Rio de Janeiro. E lá o samba já estava mais desenvolvido, então ele começa a ver desfile de rancho, desfile das grandes sociedades carnavalescas. Em São Paulo não tinha nada, era tudo muito acanhado, que tinha o desfile de curso na Avenida Paulista. Mas como era uma coisa elitista, quem era pobre não podia chegar perto. Podia até ver, mas de longe. Então ele volta do Rio de Janeiro e fala, não, eu gosto de carnaval, vou fundar o primeiro cordão carnavalesco. Então ele cria o cordão carnavalesco Barra Funda. Mas o interessante é que ninguém sabe que ele é de Itirapina. Itirapina pertencia a Rio Claro. Isso. Acho que Itirapina não tem 50 anos, acho. Foi emancipada faz pouco tempo, poucos anos. Então ele, num depoimento no Museu da Imagem e do Som de São Paulo, eu sabia que esse depoimento estava lá, eu falei, eu vou escutar esse depoimento de cabo a rabo, são 4 horas de depoimento. Aí fiquei lá um dia todo, e aí ele vai falando, aí a pessoa pergunta, mas de onde que o senhor nasceu? Ele falando assim, Morro Pelado. Eu já sabia da história, né? Eu falei, só pode ser Itirapina, né? Porque ele nasceu em 1891, ainda não tinha esse nome. Só que aí, para achar a certidão de nascimento dele, foi rebolar. Ele foi registrado em Analândia, batizado em Anápolis, né? Na época era Anápolis, mas estava lá no registro de nascimento. Aliás, no batistério, Morro Pelado. Então, quer dizer, ele é cidadão de Itirapina hoje, né? Seria considerado. Mas ele foi o pioneiro. Aí, então, o que acontece? Esse cordão carnavalesco, diferente do Rio de Janeiro, que eles só usavam instrumentos de percussão, ele usava bandolim, fazia seresta, fazia quadrilha. Então não era só samba, era aquela coisa do interior, aquela musicalidade do interior, do negro e do imigrante, ele levou para São Paulo e aglutinou nesse cordão carnavalesco. Aí depois disso, foram surgindo outros, em outros bairros redutos da comunidade negra em São Paulo. Mas o engraçado é que ninguém conta essa história direito. O pessoal fala assim, o São Paulo começou em 1953 com a escola de samba Camisa Verde e Branco. Só que a Camisa Verde e Branco se originou nesse cordão carnavalesco, que é o grupo Barra Funda. Né? Então, minha ida a Rio Claro é mais para conhecer a cidade, tirar algumas fotos, né?
porque documentação sobre ele eu acho que vai ser muito pouco, a não ser coisa assim, registro de nascimento, batistério e tal, né? Mas ele é uma figura importante aqui da região. Aí eu falo, meu Deus, Rio Claro está se revelando, assim, me revelando muitos personagens musicais. Tá te chamando para cá. Tá me chamando para cá, viu? É isso mesmo. Isso é uma coisa interessante aqui na cidade, Sim. né? A questão da música aqui na cidade. Sim. O ela próprio é pai da muito Dalva, forte. né? Que ele tocava flauta no Jazz Band Rio Clarense, se eu não me engano, que é uma história também pouco esclarecida, né? Você vê uma citação aqui, ali, acolá, ninguém sabe quando ele morreu, tem todas essas coisas de pesquisa, de ir atrás de datas, né? E fora os artistas locais, isso eu já não posso dizer com propriedade, mas já me interessei pela história das serestas. Já convidei a Thaís para vir domingo de manhã, né, no Jardim Público, que eu acho que você vai gostar bastante. Tem umas figuras ali bem interessantes também. Nossa, é muito legal. E a própria rádio, que começou em 34, né, a Rádio Clube de Rio Claro, falei, meu Deus do céu, eu só queria saber dos artistas, né? É muito interessante. Bacana. A gente tem algumas fotos, depois, se você quiser dar uma olhada, ela viu hoje daquelas bandas do século XIX? Achei 2 fotos do pai. Você me pergunta agora, retomando o assunto, a Dalva também teve uma irmã, que eu acho que é a Lila, a caçula, que ela chegou a trabalhar como cabrocha do Erivelto Martins dançando, porque depois do Trio de Ouro ele formou uma escola de samba e tal. A Dalva também cantava ainda eles estavam juntos, então ela dançou ali nos anos 40. E a Nair, a irmã da Dalva, acho que é a segunda ou terceira, ela chegou a ser cantora de rádio, cantou na Rádio Nacional, mas ela não teve aquele destaque que a Dalva teve, né? Ela cantou na Rádio Nacional, cantou em alguns clubes de Minas Gerais, ela cantou no Rádio de São Paulo também, na Rádio Difusora, se eu não me engano, em 1942, mas ela não teve o mesmo destaque da Dalva, porque a Dalva se doou à carreira, se doou à vida, né? A irmã dela já era casada, então só podia estar onde o marido estava. Então, se o marido estava morando em São Paulo, ela só cantava no rádio. Fazer algum show, o marido já não gostava, então ela falava, não, eu vou ficar só no rádio. Ela não teve essa liberdade, né? Ela não quis ter essa liberdade. Mas ela tem uma boa voz, viu? Só conheço uma gravação dela, mas ela tem uma boa voz. Acho que a família inteira cantava bem, é possível. As histórias da Dalva aqui em Rio Claro ainda não estão bem contadas, né? Não, porque elas precisam ser bem pesquisadas, né? Ainda tem muita história. Porque tem pessoas que conviveram com a Dalva que ainda estão aí, né? O próprio Dom Salvador teve uma certa convivência, sobrinhas dele. Sim. E ainda tem muita coisa para ser pesquisada mesmo. Sim. Sobre a história dela. Muita coisa. O livro do Peri, eu gosto do livro do Peri porque é um livro assim mais de memórias, né? Você vê que ele puxa muito pela história oral. Mas nessa parte de pesquisa do início da carreira, tanto da Dalva como do Erivelto, ficaram faltando muitos dados, né? Coisas que ele ouviu falar, o que ele viu, ele supõe que seja aquilo. Muita turbulência, né? Muita turbulência, A história toda turbulência. Uma história complicada para a criança, né? Que está vivendo ali, né? Bacana. Não sei se vocês têm alguma questão que gostariam de fazer para a Thaís, aproveitar essa oportunidade. Eu te falei que a gente está aí amadurecendo um projeto, né, de um centro de memória da imagem e do som, muito mais do que um museu, um lugar para guardar peças. A ideia é mesmo as histórias, né, um lugar para as histórias. E aí, muito bacana, a gente está podendo agora fazer esses registros, né? Também no livro da Cirque, por exemplo, Irene Coelho não fazia parte, agora já tem lá, né, um verbete sobre ela, né? E aí você vai me mandar aqui o da Cristina Maristany. Eu acho o que falta mesmo é interesse, não digo só de jovens, de outras pessoas, até de moradores da cidade, em fazer uma pesquisa correta, porque, como eu disse, não é só nos livros que a gente vai encontrar a história, em quem vivenciou, ou alguém que contou a história, nos jornais da época, revistas, discos, gravações. Então, uma coisa assim, cansa fazer, eu não vou dizer que não. É trabalhoso, às vezes você acha uma coisinha que é como formar um mosaico, né? Você busca ali, busca acolá, além, e acaba montando esse mosaico. Então, o que falta mesmo é interesse dos pesquisadores, historiadores, ou mesmo de diletantes, né?
fazer esse tipo de levantamento para fazer esse registro. Porque, por exemplo, o meu livro da Irene Coelho, tudo bem, ela é Rio Clarense, foi pioneira no Rádio Paulista, mas não existe um livro no Brasil que fala, que versa sobre a música portuguesa no rádio ou no disco, ou biografias de artistas portugueses residentes aqui no Brasil. Esse é o primeiro, em vários sentidos, né? Então, quando eu fiz, eu nem sabia disso, né? Eu sei que eu não achei nenhum livro a respeito. Aí depois um jornalista que me apontou isso, eu falei, não é que é verdade mesmo? Falei, que bom, né? Continuar aí. Depois, agora, em setembro, eu pretendo lançar um livro das Irmãs Meirelles, que até foram contemporâneas da Irene. Quer dizer, mas elas já vêm de Portugal, e uma delas se destaca muito no Rádio TV Record de São Paulo, Cidália Meirelles. Então, também, foco Rádio TV Paulista. Embora eu alinhava toda a história, né? Que elas começam de 47 a 72. Então é assim, a gente vai tentando resgatar os cacos que sobraram, né? Porque na verdade são cacos que sobram. Nunca você vai conseguir fazer uma biografia com tudo que a pessoa realizou durante a vida. Isso é impossível. São um mosaico, né? Você forma um mosaico. Eram outras formas de registro também, Sim. da maneira que se guardava, o valor que se dava para guardar coisas, Sim. né? A gente sabe tantas histórias que morreu, joga tudo fora, né? E muitas histórias assim. Recentemente aqui em Rio Claro, uma família aí da comunidade negra que tinha uma raridade de documentos, tudo, morreu a pessoa mais velha, ela queimou os documentos. Olha, né? só, Então, tem disso. Ainda hoje isso é difícil, antes era mais ainda. Era mais. Né? As famílias, geralmente os familiares não têm interesse, não têm carinho. Até pode gostar do pai, da mãe, do avô, tudo. Fala, mas essa papelada junta barata, é isso que eu escuto falar. Joguei tudo fora, isso pode dar cupim, vou jogar isso fora. Aí, de repente, você chega um pouco atrasado, que no meu caso, eu não pertenci a essas gerações musicais dos anos 40, eu sou nascida na década de 80. Quer dizer, então eu corro atrás de um tempo que já passou. Às vezes eu busco pessoas que ainda vivem e a resposta é essa: não tem mais, joguei tudo fora, não tinha espaço para guardar, não tem interesse. Aí você só conta com a memória, né? A memória, a história oral. Aí você fala, bom, isso não é nada, né? Melhor isso do que não ter nada mesmo, né? E assim, as entidades luso-brasileiras que tem em São Paulo, nenhuma delas guarda material sobre artistas. O que você acha são muitos livros antigos. Então, se você quer pegar um jornal, sei lá, da década de 50, por exemplo, A Voz de Portugal, que circulava no Brasil todo, não tem. Você tem que se deslocar ao Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional, e como eu nunca contei com apoio para pesquisa, sempre eu me autofinanciei, ou com a ajuda dos meus pais. Então, fica difícil ir para lá, porque você tem que gastar dinheiro com viagem, não é uma coisa que você resolve num dia, são coisas de meses. Porque eu costumo pegar o jornal assim, 10 anos de jornal, vejo um por um, para tentar compor alguma coisa. Então é complicado, né? E também os portugueses também não têm muito interesse, essa que é a verdade também, né? Aliás, nem da música brasileira eles têm muito, o próprio brasileiro tem muito interesse em ficar sabendo o que aconteceu, como que era, o que influenciou para hoje, né? Eles acham que tudo nasceu com um negócio de pancadão e creu e tudo, não existe mais nada no mundo, né? Aí é isso que deixa a gente triste. Essa coisa do jovem. Não, mas tem sim pessoas que nem você que estão aí nessa. Mas precisa de mais, somos pouquinhos. Nessa luta e não deixa o samba morrer, não, né? Não deixa o samba morrer. E nem o fado. E essa é assim uma última pergunta que eu teria, que é isso, quer dizer, você fala como uma pesquisadora da Rádio Paulista, mas tem essa sua preferência pela música portuguesa. Tem. Ou isso foi uma coisa que foi acontecendo? Não. Como eu te disse, eu visitei a Irene, vi o material dela, porque até então eu não tinha nenhum interesse pela música portuguesa. Eu gostava de ouvir, mas eu não me interessava pela biografia dos artistas, porque também não tinha nada, né? Aí quando eu vi aquele material, eu falei, meu Deus do céu, ela é importante dentro do Rádio Paulista, não interessa o segmento dela, o segmento musical é português. Você veja, o rádio em São Paulo foi inaugurado em 23, mas ele só começou a andar depois de 30. Ela em 41 tem um programa só dela. Quem é que se dava ao luxo de se ter um programa de rádio? Geralmente você era contratado da emissora e trabalhava em alguns programas. Ela não, ela tinha um programa dela. Ela ia atrás de patrocínio. Durante 66 anos ela fez o negócio acontecer. Talvez por isso que ela tivesse aquele ciúme. Não, o microfone é meu. Aí eu falei, meu Deus do céu, a música portuguesa
tem uma janela dentro da história do rádio paulista. Aí eu comecei a pesquisar, então veio um patrocínio da comunidade portuguesa e eu fiz o livro. Aí então eles perguntaram, você não tem mais material sobre música portuguesa? Então isso me incentivou a continuar. Eu tenho trabalhos voltados para a música brasileira, sim, mas eu nunca consegui encontrar apoio cultural para realizá-los em forma de livro. Então, talvez por esse apoio da comunidade portuguesa, eu esteja desenvolvendo agora mais pesquisas para essa área. Mas não que seja só meu interesse, eu gosto muito mais da música brasileira, com certeza. Essa história do samba paulista aí é uma deixa bacana, né? Bem bacana. Isso, quem sabe, ano que vem eu registro em livro. Acho que vale a pena. Vamos lá. Eu queria saber, não sei se você teve notícia, mas como que foi a recepção dos familiares ou amigos da Irene em relação ao livro? Foi muito boa. Porque como eu procurei muita gente, familiares, principalmente os colegas de trabalho, quando o livro ficou pronto, assim, eles exultaram de alegria, né? Então eles até me falaram, o próximo sou eu, né? O próximo que vai entrar em livro sou eu. E o lançamento do livro, o oficial mesmo, foi feito ano passado na Casa de Portugal de São Paulo, lá no bairro da Liberdade. E eu não acreditei quando vi, mas tinha mais de 120 pessoas. Assim, venderam 100 exemplares, porque ela era conhecida muito em São Paulo, né? E o pessoal estava esperando que eu editasse um livro, porque eu sempre fazia assim em forma de monografia, imprimia no computador, doava para uma entidade, para outra entidade, para bibliotecas, tudo. Então, também estava essa expectativa. Então, foi até legal que as afiliadas artísticas da Irene se ofereceram para ir cantar. Então foi show assim durante 3 horas. Um parava, outro voltava. Teve até música brasileira, choro, fado. Ficou uma mistura legal. E o filho dela recebeu assim com muito carinho a ideia, né, embora tenha descartado o material da mãe, mas ele gostou bastante. Ele tem 7 filhos, né? Ela tinha 7 netos. Tem 7 netos e todos ganharam exemplares do livro, ficaram felizes. E foi uma boa recepção. Assim, parentes delas vivos, alguns, né? Também receberam bem, mas principalmente os colegas. O público, em geral, também gostou bastante, porque ela era muito conhecida em São Paulo. Até hoje você vai numa entidade e fala o nome da Irene Coelho, as pessoas falam, Irene Coelho, a minha cantora preferida. Teve uma boa aceitação. Foi interessante a UD, né? A UD, né, que esteve aqui, ela conhecia o repertório, inclusive, né, identificou que a casa dela estava sempre presente. Porque se você pegar assim, a música portuguesa entre as décadas de 1930 a 60, a imigração primeiro era muito maciça, os portugueses vindos para o Brasil. Então, é claro, tinham muitos portugueses, eles queriam ouvir, eles são muito sentimentais, né, saudosistas demais, e começaram a apoiar. Então é assim, o Manuel Monteiro foi lá, montou um programa com patrocínio, aí outro viu, falava, eu também quero ter meu programa. Então eles copiavam, assim, um copiava o outro, e a Irene também, né, ela copiou um modelo que já existia. Então, e o público gostava, os portugueses, música portuguesa, minha terrinha, que saudades, não sei o que, aquelas coisas todas. Então, como eles eram muitos, e eram portugueses mesmo, então eles ouviam e davam apoio, compravam discos. Então, se você pegar assim, música italiana, eu não conheço nenhuma cantora do rádio paulista que só se dedicava à música italiana e que tinha programa só exclusivo de música italiana. A portuguesa é muito maciça, assim, do Oiapoque ao Chuí, né? Porque a Irene mesmo falou que a maior parte dos shows que ela fazia ou era Rio Grande do Sul ou Nordeste do Brasil. Belém do Pará, Bahia, Recife, Manaus. E então aí a música está em alta, né? Então surgiram vários artistas, a Esther de Abreu, a Gilda Valença, os próprios portugueses que vinham para cá fazer temporadas, como a Amália Rodrigues, ela cantou muito aqui, né? Aí a própria Irene Coelho, esse irmão do Nelson Gonçalves, o Quincas Gonçalves, Francisco José, ficou aqui Tristão da Silva. Então a aceitação era muito grande porque havia público para isso. Hoje, como eles já estão na 2ª, 3ª geração dos ascendentes, né? Aí é uma coisa, eles nasceram aqui no Brasil, estão acostumados principalmente à cultura norte-americana, então já não querem saber das raízes, são muito poucos, né? Então hoje é um mercado muito restrito, mas teve seu auge nesses 30 anos que eu citei, principalmente através das ondas da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Até tem uma outra cantora,
foi muito famosa, ela é brasileira também, filha de portugueses, é Olivinha Carvalho. Ela está viva, ela tem 81 anos, mora no Rio. Ela também é uma brasileira de coração português. Os pais, o pai foi cantor de rádio, a mãe foi radioatriz, e ela com 5 anos iniciou na rádio cantando fados e continuou o resto da carreira dela só na música portuguesa. Recebeu proposta para cantar samba, para gravar música de carnaval, gravou, mas nunca emplacou. O negócio dela era música portuguesa. Ela e a Irene eram muito amigas. E ela até falava, nós somos brasileiras de coração português, né, Olivinha? Ela falava, é isso aí. Legal. Alguma questão? Então, não sei se você quer falar mais alguma coisa, completar alguma fala. Não, eu queria muito agradecer ao Arquivo Público Histórico de Rio Claro pela oportunidade de ter vindo aqui, trazer a história de mais uma cantora filha de Rio Claro, né? Parece que é uma cidade muito linda, que eu conheci pela primeira vez, gostei muito. E estou descobrindo aí que tem vários tesouros musicais e a gente agradece pela oportunidade. Nós que agradecemos e estão abertas as portas aí do arquivo, né, para essas suas pesquisas. Como você também é uma pessoa que vem de fora, se algum dia precisar passar o dia, embora a pesquisa ela ainda esteja aberta só no período da tarde, a gente tem essa abertura, né, para pesquisadores obrigada. de fora, de um horário especial para poder a viagem valer a pena. É render, né? Então, estamos aí também à disposição e vai ser bacana a gente poder ajudar aí nessa tua empreitada. Eu é que agradeço. Beleza? Beleza. Obrigada.